hoje nós temos o grande prazer de ter a Ana Patrícia Lira conosco, que é subsecretária de Acompanhamento Econômico e Regulação, que é a SEAI, da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, né? A Ana Patrícia é servidora especialista em regulação de transporte terrestre da ANTT e executiva na área regulatória com mais de 22 anos de experiência no setor público, com foco em regulação e concessão na área de infraestrutura de transportes e desenvolvimento de programas e projetos governamentais e governança regulatória. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará, com especialização em Direito Tributário e Regulação dos Serviços de Transportes Terrestres. É um grande prazer, Ana Patrícia, tê-la aqui conosco. Ana Patrícia, nós tivemos pouco menos de um mês, na realidade, um evento que foi muito concorrido lá na Secretaria de Reformas Econômicas, com o secretário Marcos Pinto, sobre regulação de plataformas digitais. Foi um evento realizado em conjunto com o IBRAC, e nós ficamos muito honrados em poder organizar, idealizar esse programa, que foi realmente um sucesso, obviamente pelo tema, mas também pelo próprio encaminhar da Secretaria em promover a discussão nesse tema tão importante, né? A gente vê que o papel acho que vai ser interessante nós ouvirmos da Ana Patrícia, o papel da própria Secretaria, né? Reformas econômicas, acho que o nome já diz, mas a gente tem certeza que tem um chapéu aí bastante grande, vários temas. Para isso, Ana Patrícia, nós reunimos aqui quase um verdadeiro task force aqui do IBRAC para conversarmos com você, tá? A Andréa Cruz, ela é coordenadora de Advocacy da nossa diretoria de concorrência, e ela vai ser a moderadora do evento. Mas é interessante que, além dela representando o comitê de concorrência, nós temos a Fabiana Tito, que é diretora de economia, que você conhece, obviamente, que é economista, claro. O Matheus Adame, que é diretor de regulação, então vai também trazer os aspectos de regulação, e o Denis Alves Guimarães, que é coordenador da nossa diretoria de relações institucionais. Ele tem trabalhado em várias questões frente à administração pública e também à administração federal, e também perante o legislativo. É isso, eu paro por aqui e deixo Andréa para sua moderação para a sequência do evento. Obrigado, Ana Patrícia, pela presença. Obrigada, René, pela abertura. Ana Patrícia, obrigada pela presença. E acho que a ideia aqui é a gente primeiro ouvir um pouco a Ana Patrícia sobre os projetos aí da SEAI, no que se refere à promoção da concorrência. E depois a gente tem aqui algumas perguntas para ela e também vai abrir a oportunidade para que a plateia faça suas perguntas via Q&A. Então é isso, vamos ao que interessa, que é ouvir a Ana Patrícia. Boa tarde, primeiramente, a todos aqui presentes. Eu me sinto muito honrada de estar participando desse evento aqui, patrocinado pelo IBRAC, que desde o início, desde a criação da Secretaria de Reformas Econômicas, foi um grande parceiro, estando presente desde o primeiro momento aqui, demonstrando a posição da sociedade civil em relação aos temas da Secretaria. Eu vejo esse momento como um momento em que, de muita troca, a gente vai poder discutir alguns assuntos, e a minha ideia é fazer uma apresentação sobre as competências da Secretaria, mais especificamente da Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação, e aí, então, enfim, ficar à disposição aí para conversa com os interessados. Como disse o Renê, nós estivemos todos juntos num evento sobre seminário sobre plataformas digitais, e de fato foi um seminário de muito sucesso, e mais uma vez eu agradeço aí a disponibilidade do IBRAC de estar conosco, patrocinando esse evento. Então, gente, eu vou colocar na tela, eu vou compartilhar a apresentação
a ideia aqui é a gente falar sobre as competências, a estrutura organizacional e os projetos da CEAI, que foi criada nesse intuito, né, de trabalhar a economia brasileira de forma mais eficiente, tornar o Brasil um país socialmente mais justo. Em cima desses pilares que a Secretaria de Reformas Econômicas construiu a sua carteira de projetos, e tanto para desenvolver projetos especiais, quanto para desempenhar suas funções ordinárias, suas funções de dia a dia, sobre as quais a gente vai falar. A Secretaria ela é formada por 2 subsecretarias. A Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação, que eu sou a subsecretária, e a Subsecretaria de Reformas Microeconômicas, que tem como subsecretário o Vinícius Brand. E é importante dizer que essas 2 subsecretarias, elas tratam de temas regulados e também não regulados, ficando com a SEAI, né, que é a sigla da Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação, os setores de transportes, seja terrestre, seja aéreo, a parte portuária, saneamento, mineração, energia, óleo e gás, comunicações, saúde, a parte de plataformas digitais, inteligência artificial, né, a parte digital e também a parte de audiovisual. Tudo isso é dentro da competência da CEAI. E fica com a parte da submicro, que é a sigla da Subsecretaria de Reformas Microeconômicas, o que se tange ao mercado financeiro, seja, no caso, são mercados de capitais, seguro e previdência, certo? E aí, gente, falando um pouco mais da CEAI, é formado por essa equipe que tem 4 coordenações gerais, em que a gente dividiu a secretaria, a subsecretaria, né, em temas ligados à área de infraestrutura, tendo a promoção da concorrência como uma coordenação geral transversal, que conversa com cada um das demais coordenações gerais. Então, a gente tem, sob a coordenação geral do Rádio Madruga, a coordenação geral de promoção da concorrência. Depois vem a coordenação geral de energia e mineração, né, que trata energia em sentido amplo, também incluído aí a parte de óleo e gás. A coordenação geral da Mariana, que trata de saúde e comunicações, estando dentro dela a questão de audiovisual, né, a parte digital também. E, por fim, a coordenação geral, que Mauro é coordenador, que cuida da parte de transportes e saneamento, recursos hídricos, mobilidade, enfim. Está tudo dentro dessa secretaria. Dessa coordenação geral. A subsecretaria é formada por 23 pessoas, né? Tendo como, é importante dizer que tem como substituto o Gustavo Henrique, que é diretor de programa, assessor do secretário, e fica ligado à nossa subsecretaria para os assuntos de infraestrutura que ele toca. Então, gente, falando um pouco então agora das competências, a competência da CEAI, ela foi construída em cima de, principalmente, dessas 2 legislações, que é o Decreto 11.907, que reorganizou o Ministério da Fazenda, e a Lei 2529, que estabeleceu o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O que acontece? Com a criação do Ministério das Fazendas, foi criada a Secretaria de Reformas Econômicas, mas naquele momento, por uma reorganização possível dentro da transição, a Secretaria de Reformas Econômicas tinha abaixo dela a parte de apostas e loterias, certo? E toda a parte aqui da SEAI, né, que estava organizada numa só subsecretaria. E a gente realmente passou o ano de 2023 trabalhando com uma reestruturação que, por questões internas dentro do governo de tramitação de decreto, saiu somente agora em fevereiro deste ano, onde a gente realmente conseguiu estruturar a CEAI do modo como vocês viram no slide anterior, né? Em 4 coordenações gerais. No ano de 2023, a gente buscou desempenhar nosso trabalho da melhor forma possível, mas realmente houve uma limitação em relação à parte de pessoal e organização,
porque na medida em que a gente tem uma subsecretaria melhor organizada e com cargos bem postos, a gente consegue trazer as pessoas certas para cuidar do assunto. E assim nós fizemos. E aí, qual é em cima do que a gente trabalha? A gente, enfim, na própria organização do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, viu-se necessária a inserção no processo de debate interno do governo órgão com esse olhar de desenvolvimento de políticas públicas que possam ter impacto sobre as condições de mercado, de concorrência, manutenção de incentivos. E é nessa toada que a SEARE ela trabalha, né? Realmente ter essa visão de que a parte de regulação ela está intimamente ligada com a parte de defesa da concorrência, né? E que a gente deve fazer essa análise ex ante das normas, né? Sem prejuízo da gente se manifestar em casos de concentração econômica, em casos de conduta competitiva, mas é nessa função que a gente organizou os nossos trabalhos. Então, como é que se impõe na competência da SEAI? A gente se manifesta nos processos e assuntos que podem gerar preocupações do ponto de vista regulatório e concorrencial, e a gente faz isso principalmente em 2 âmbitos. Em casos de consultas públicas das agências reguladoras e casos de projeto de lei e outros atos que venham tratar dos setores regulados e não regulados sobre os quais a gente trabalha. Então, o que a gente faz nesses processos, nesses projetos, nessas manifestações? A gente tem que propor medidas de aperfeiçoamento, né, dessas normas, no sentido de promover a consolidação das políticas de competitividade, melhoria do ambiente de negócios, melhoria regulatória, utilização eficiente dos recursos econômicos e de proteção da livre iniciativa econômica dos partícipes do mercado. A promoção da advocacia da concorrência, ela vem realmente nessa visão de promover o pluralismo econômico, descentralização na tomada de decisões econômicas, prevenção de abusos, né? E aí eu trago mais essa legislação, que é a legislação da Lei das Agências Reguladoras, que expressamente, reforçando que já tinha sido dito na Lei 18529, que compete ao órgão do Ministério da Economia, que no caso é a SEAI, opinar quando considerar pertinente sobre os impactos regulatórios de minutas e propostas de alteração de atos normativos submetidos à consulta pela agência reguladora. E vocês vão ver nos nossos trabalhos, sobre os quais vou falar durante essa nossa conversa, que a gente realmente vem atuando no intuito de ter atenção nesses atos normativos, que eles precedem a própria execução, né, da norma, e que, portanto, é um excelente momento para a gente identificar condutas anticompetitivas. E aí, o que a gente leva em consideração nessas análises, seja nas análises de audiência, consulta pública, seja em projetos de lei, seja na construção de normativas sob a nossa iniciativa, que também é algo que vocês vão verificar que a gente vem desenvolvendo. É atuar na avaliação da onerosidade regulatória nas categorias de obrigações regulatórias, requerimentos técnicos, restrições e proibições, licenciamento, complexidade normativa. E um grande referencial para a gente em relação à competitividade dessas regulamentações existentes no Brasil é o PMR, que são indicadores de regulação do mercado de produtos da OCDE, que vieram mensurar o grau de desenvolvimento dessas instituições econômicas e do arcabouço legal que a gente deve observar no Brasil. E quando a gente fala nesse âmbito, é realmente verificar se existem barreiras econômicas que vão prejudicar os agentes econômicos de menor porte ou potenciais entrantes. Então, a nossa visão é realmente, por exemplo, no caso de requerimento técnico, que esse requerimento técnico não venha inviabilizar o desenvolvimento de tecnologias, que traga modelos disruptivos, né, que a gente venha incentivar a inovação. Enfim, dar essa visão dentro da regulação de que ela deve ser clara, de que ela deve ser objetiva, previsível, isonômica, enfim, que deve realmente garantir essa simetria entre a regulação e os conceitos de competição.
Só para vocês entenderem tamanho do nosso trabalho, a gente, além de nos manifestar naquilo que é competência própria, né, da secretaria, a gente também participa, e eu acho que eu esqueci de algum, tá? Mas aqui estão listados 14 comitês, grupos técnicos, conselhos, dos quais a CA exclusivamente participa. Então, o que é importante? É importante aqui ter a visão de que a parte regulatória, de melhoria regulatória e a parte concorrencial, ela está presente por meio da CI em cada um desses fóruns, de modo que a gente possa trazer o olhar e poder influenciar nas decisões que são tomadas na construção de políticas públicas, em cada uma dessas esferas, que vai desde do plano de transformação ecológica, que está sendo coordenado pelo próprio Ministério da Fazenda, até a parte expansiva do turismo, do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, dentro do PROREG. A gente vai ver mais à frente que dentro do PROREG a gente pôde influenciar na decisão de alteração de decreto de análise de impacto regulatório a partir da nossa presença nesse fórum. Então, apesar de ser algo extremamente trabalhoso, né, que são muitas reuniões, a gente enxerga como tendo realmente um potencial de divulgação da parte concorrencial muito forte nesses fóruns. E aí, gente, então, tendo falado um pouco de forma geral sobre as competências, a gente, então, pode falar dos projetos. E eu dividi em duas partes, tá? Falar mais detidamente da parte que está muito ligada à promoção da concorrência, né, de advocacy, e depois falar da parte de regulação em si, de projetos especiais que a Secretaria toca da parte regulatória. No que tange a parte de retorno de promoção de concorrência, como eu disse para vocês, a gente faz parte do PROREG, né? O PROREG é um grupo de trabalho criado no âmbito do desenvolvimento, indústria e comércio. E dentre as funções do NDIC está a parte de cuidar de boas práticas regulatórias. E vejam bem, a gente discutiu muito esse assunto em vários fóruns, mas não é demais ressaltar. No início do ano houve uma confusão causada por escapes de decretos em relação às competências do Ministério da Fazenda e do NDIC em relação à parte regulatória. Mas o que foi falado e depois que foi expresso nos decretos que reformularam essas pastas é que está tudo muito bem dividido. O Ministério do Desenvolvimento do Comércio, quando ele cuida de regulação, é em relação à promoção de boas práticas regulatórias. Então, é em relação a critérios, a critérios que deveriam estar presentes numa análise de impacto regulatório, melhor desenvolvimento dos instrumentos de agenda regulatória, avaliação de resultado regulatório, enfim, essa parte que é mais manual, procedimental, dentro das agências reguladoras e órgãos do executivo regulam em relação à parte de regulação. Já ao Ministério da Fazenda, por meio da CEAI, cabe a própria análise da norma, né, da regra. E aí, é assim que desenvolvemos nosso trabalho. E aí, gente, o que acontece? Em relação à parte de análise de impacto regulatório, quando está sendo revisto o decreto de AIVA dentro do PROREG, a gente levou para o grupo a ideia de alterar na alteração do decreto, né, que já está em curso, prever como requisito obrigatório da análise dentro do documento de análise de impacto regulatório, tem também a análise de impacto concorrencial. A análise de impacto concorrencial, ela realmente é uma prática que já vem sendo adotada em vários países na OCDE, né? Países como Reino Unido, Austrália, enfim, chega até a ser obrigatório, em outros não é obrigatório. No nosso caso, a ideia é que realmente seja obrigatório.
E o que a gente busca? É que nesse momento de elaboração da norma já haja essa reflexão, né, de como vai se dar o comportamento dos agentes em virtude da alteração dessa norma, né? Então, vale dizer que a análise de impacto regulatório, ela não se confunde com a análise de impacto regulatório, né? Porque elas não se sobrepõem, porque a AIR, ela possui natureza mais quantitativa, né? Ela verifica os custos e benefícios. Ao passo que a análise de impacto concorrencial, ela é mais qualitativa, ela vai verificar os possíveis prejuízos, a concorrência daquela determinada norma, né? Então, o que a gente quer com isso? Que haja uma integração, né, entre a IC e a IR, né? Se não obrigatório, que haja, eu dizendo aqui, não obrigatório em alguns países, que haja essa integração entre análise de impacto regulatório e análise de impacto concorrencial, desde do nascimento, né, da norma. E o que a gente quer com isso? Que realmente, pelo menos assim, a agência, diante de uma determinada medida anticompetitiva, se não houver uma outra solução, né, que não aquela que ela entende como sendo a mais cabível, que ela deva demonstrar que realmente não há outra alternativa, que seja de natureza técnica, econômica, ela possa atingir esses mesmos objetivos, né? Ou melhor, que dentro da solução, da alternativa escolhida, não seja possível atingir os mesmos objetivos pretendidos se for utilizar a alternativa menos concorrencial, vamos chamar assim, né? E também é importante que as agências, quando forem fazer essa análise de impacto concorrencial, elas verifiquem os benefícios econômicos e sociais que se pretende com a norma, né? Se tiver algo anticoncorrencial, e que demonstrem que esses custos decorrentes dessas restrições, eles superem os benefícios sociais da medida, caso ela fosse adotar a medida mais concorrencial. E aí, gente, para tanto, a gente entende que as agências reguladoras elas já passam por um processo assim, muito trabalhoso, né? Eu sou de agência reguladora e sei da dificuldade que existe dentro das agências de pessoal, realmente são muitos projetos. E a gente vai, então, a partir dessa ideia de promover a concorrência, fazer manuais, né, de análise de impacto que vão vir a auxiliar a agência reguladora. Então, nesse sentido que a gente está sugerindo a alteração do decreto de AIR. Outra medida, gente, que está sendo proposta dentro do decreto, né, de AIR, é porque o que acontece? Hoje, quando a ANSEAI se manifesta em consultas e audiências públicas, a gente não consegue enxergar de forma clara e específica o contraditório da agência em relação às nossas sugestões. Então, assim, no momento anterior, e eu vou dizer qual é esse momento, o que acontecia? Eu, dentro da agência, diante de uma manifestação do Ministério da Fazenda, tinha todo o cuidado em fazer análise e, se não concordasse, apresentasse as justificativas da contraposição. Acontece que, com a publicação da Lei das Agências, qual foi a regra que foi trazida para o mundo do jurídico, né? É que as agências poderiam se manifestar de modo geral, em bloco. E aí, dentro dessa prática, acaba que a gente não consegue, perdeu-se aquela resposta mais específica e objetiva das agências reguladoras em relação à CEAI. Então, o que a gente está propondo dentro da alteração do decreto 10.411, que seja previsto que as manifestações encaminhadas pela CEAI e pelo Ministério da Fazenda devam ser respondidas de forma específica, devendo ser apresentadas as razões em caso de não acolhimento. Então, o que a gente pretende com isso? É que não haja simplesmente, que realmente haja uma análise
do ponto de vista concorrencial por parte da agência e não que entrem num bolo de manifestações em que, enfim, não pode ter o mesmo cuidado que terá quando vai fazer uma resposta de forma específica. E a gente, considerando a importância que tem esse momento de participação nas consultas públicas, ela entende convém fazer mapeamento dessas manifestações para verificar o que está sendo acolhido integralmente, parcialmente ou não acolhido, e isso ser expresso em relatórios para ver a própria efetividade da participação da CEAE junto aos órgãos reguladores, né? Então, isso é algo que é para avaliar o nosso trabalho e a efetividade do nosso trabalho junto às agências. Daí, fazer esse mapeamento das manifestações. Outra medida que a gente entende importante é a própria interrupção com as agências reguladoras. E como é que vai se dar isso? A gente viu, eu comentei lá atrás, que desde a criação da CEAE dentro do SBDC, foi dado a ela a prerrogativa de pedir informações, né, de dividir pareceres, enfim. Então, melhor que isso, para que não seja algo a todo momento só meio como um embate, que não é esse o nosso perfil, é fazer acordos de cooperação e criar uma parceria para que haja a construção em conjunto dessas manifestações. Em conjunto no sentido assim, como for para dar, por exemplo, estudos. Eu não digo nem em relação à consulta pública, porque já é a posição deles expressa naquela consulta pública. Mas para construir pareceres, construir estudos, então, informações que eles precisem do Ministério da Fazenda, não tem o caráter sigiloso, haja uma facilitação para que eles possam acessar isso, contribuir para os estudos dele. Em contrapartida também a gente poder ter acesso a essas informações. Uma situação que a gente entende, por exemplo, muito importante avançar, é que o Ministério da Fazenda, no ano passado, trabalhou e fez diversos pareceres em relação ao transporte, à concorrência dentro do transporte rodoviário interestadual de passageiros. E a resolução que saiu da ANTT no final do ano passado, ela trouxe regras mais restritivas e barreiras à entrada que nós entendemos como sendo indevidas. Né? Isso foi colocado em parecer. Então, agora, tendo sido publicada a resolução, o que a gente vai fazer? Enfim, da Polícia, já foi publicado, que pena, né? Não vingou a posição da CEAE. Não. A gente quer participar e pedir informações e estar acompanhando o crescimento, o desenvolvimento do mercado de transporte do de passageiros, para verificar se aquelas razões que foram colocadas dentro da NTT vingaram, né? Se o que eles planejaram como sendo o ideal e que realmente ia abrir o mercado, se de fato aconteceu. Então, daí, criar essa interlocução com as agências para fazer, às vezes, esse trabalho pós-regulação, onde a gente vai poder verificar a efetividade da norma que foi posta. Outra medida que a gente enxerga como sendo super importante é o Observatório Nacional da Concorrência. A gente verifica que quando se trata de agências reguladoras federais e muitas estaduais, há uma maturidade regulatória, há um desenvolvimento do seu quadro institucional que permite que realmente haja a melhor aplicação da norma. Mas existem no Brasil cerca de 100, a gente mapeou mais de 100 órgãos reguladores entre federal e subnacionais. E então, a gente vai criar um programa, né, que é o Observatório Nacional da Concorrência, que vai mapear a estrutura e as atividades desses órgãos, né, de regulação, para que a gente possa fazer análise das legislações estaduais e municipais. A gente quer criar um enforcement, que seria o ranqueamento, né, desses órgãos por meio de indicadores, com modo de incentivo para que eles forneçam dados e tenham o desejo de se verem bem ranqueados. Então, realmente desenhar esse projeto e poder implementá-lo até o final desse ano, né,
de forma paulatina, para que a gente possa, então, avançar nesse ponto. Porque o que acontece? A gente entende, nesse caso, que quando a gente envolve os mais diversos atores e mostra para eles as vantagens da legislação e de uma política pública que não venha adotar medidas anticompetitivas, a gente vai conseguir realmente fazer a promoção da conformidade de votos e não ficar somente num parecer frio. Que a gente acabei de dar um exemplo que nem sempre, assim, o parecer frio não resolve problemas e que a gente tem que, então, avançar no nosso trabalho para que, então, de fato, a gente tenha resultados, de fato, positivos para a sociedade. E mostrar para esses órgãos subnacionais, né, especialmente nesse projeto, por meio de seminário, por meio de treinamentos, que uma regulação mal desenhada, excessiva, ela pode ter efeitos negativos, né, para a competitividade, e isso refletir, assim, na inovação, cria barreiras ao comércio, né, dentro desses entes, enfim, e isso afeta diretamente a eficiência e o investimento econômico desses atores. Da importância de ter esse mapeamento por meio do observatório. E aí, gente, outro ponto é revisitar o FIARC. O FIARC é um programa que existiu, foi desenhado pelo Ministério da Economia, né, no governo passado, e no governo passado mesmo, no final de 2022, foi publicada a instrução CA número 84, que ela trouxe com as regras do FIARC, né? Uma nova visão das regras. Aí o que acontece? A gente entende como sendo um problema super importante, a gente entende como sendo algo que deve ser dada continuidade, e o nosso papel, por meio dos especialistas que nós trouxemos aqui para a Secretaria, é fazer uma revisitação desse FIARC para verificar onde que a gente pode trazer mais transparência, o que eu chamei aqui de um procedimento sumário, fast tracking, os estudos do FIARC, eles foram desenvolvidos de modo muito profundo, muito rico, e agora, às vezes, acaba sendo um pouco demorado fazer naquele padrão, vamos chamar assim. Então, o que a gente pretende é, sem perder a qualidade, fazer algo mais sucinto para que a gente possa fazer mais, né? Para que a gente possa utilizar a nossa força de trabalho que é restrita, apresentando mais pareceres, enfim, porque nós somos muito provocados. Então, o ideal é que a gente possa, no máximo possível, atender às provocações. E daí, então, criar um procedimento mais sério, né? E a nossa ideia também, no próximo semestre, já apresentar essa ideia. Bom, gente, o nosso foco que está muito ligado a essa questão de promoção de concorrência é a questão da agenda internacional. A gente entende como sendo importante para demonstrar as políticas de governo que nós possamos participar dos fóruns internacionais em relação à parte concorrencial. Então, da OCDE, que deve acontecer ainda vai acontecer nesse primeiro semestre, e do ICN que aconteceu na semana passada, foram momentos em que a gente pôde fazer network, apresentar nosso trabalho, e aí então ser uma vitrine, ser um porta-voz, ser uma entrada no Brasil em relação às políticas concorrenciais, tá? Enfim, realmente está em linha, e além de ter esse input externo, receber também, por meio desses eventos, inputs para o nosso trabalho interno de melhores práticas internacionais de advocacia e de regulação. E também nesse trabalho de apresentação internacional, realizar, né, produzir papers com base nos estudos de práticas da CI para desenvolvimento
para mostrar, né, o trabalho do Brasil em relação ao assunto. Bom, tendo falado um pouco da parte de promoção da concorrência, eu não fiz um slide, um detalhe para cada um dos projetos em regulação. Aqui, eu tenho cerca de 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lendo já, contando rapidamente, eu conferi 16 projetos. O que são esses projetos? Vocês verificaram que quando eu falei da promoção da concorrência, eu estou falando de ações da Secretaria em relação às subnacionais, em relação às agências reguladoras, né? E quando fala de agências reguladoras, cada agência reguladora tem seu setor, né? Bastante centralizadas. Mas aqui, não. Aqui eu estou falando da parte realmente de entrar num estudo específico, no mérito de uma proposta, realmente numa ação, um ato que vai trazer eficiência econômica, vai trazer promoção de investimento do país, no que tange a competência do Ministério da Fazenda. Quando foi criado, quando existia lá atrás o Ministério da Economia, que era um grande ministério, assim, né, muito robusto, a parte de infraestrutura, ela ficava ligada a várias áreas diferentes. Dentro do Ministério da Fazenda, agora, não. Quando se trata de infraestrutura, a Secretaria de Reformas Econômicas por meio da SEAG é responsável por se manifestar nesses projetos, de apresentar medidas. Então, essa equipe que está aqui, especialmente as 3 coordenações gerais temáticas, né, elas trabalham nesses projetos aqui, que trata de debêntures de infraestrutura, que tendo sido aprovado a nova lei de debêntures, nós realizamos a sua regulamentação por meio de decreto, e o trabalho não para aí. A gente tem que trabalhar agora nas portarias setoriais de debêntures, então a gente continua nesse trabalho. Em relação à parte de instrumentos de incentivo à eletromobilidade, a gente enxergando como sendo prioritário para o país a questão de eletrificação da frota. A gente está fazendo aqui um grande programa com a participação do Ministério das Cidades, especialmente, BNDES, parceiros estaduais, de mapeamento dos gargalos existentes para a promoção da eletromobilidade, no caso, mais especificamente de ônibus elétricos, e o que precisa para isso avançar. Justamente considerando que quando a gente fala do cidadão, ele mais proximamente vai enxergar a questão da transformação ecológica no seu dia a dia, indo e vindo do trabalho, ou no seu carro particular e olhando na rua, aquele ônibus elétrico menos poluidor, seja de gás de efeito estufa, seja questão de poluição sonora, enfim, realmente ser uma vitrine do plano de transformação ecológica como bem-estar para a sociedade, a parte de eletrificação. Então, a gente vem trabalhando nesse assunto. Também consta a revisão dos royalties do petróleo, como uma medida necessária para a arrecadação, a atualização dos valores da forma como eles estão defasados, a instituição do Fundo de Desenvolvimento Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Renovável Sustentável, que é um novo fundo criado para a estruturação de projetos, também enxergando que um dos gargalos para o desenvolvimento do país, a questão da infraestrutura, é a falta de projetos. Então, tendo sido criado FIT, tendo sido criado FIDIS, está cuidando da sua implementação para que venham a ser desenvolvidos projetos, somando ao que já vem feito, ao que já é feito pelo BNDES, pela Caixa Econômica. Em relação à parte social, a judicialização da demanda de medicamentos é um problema identificado pela Secretaria, no sentido de que isso afeta demais o orçamento da União e muito, principalmente dos estados e municípios, diante de decisões judiciais, entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para diminuir essas demandas ou definir preços desses medicamentos, principalmente os medicamentos de alto custo. Então, a gente está trabalhando nesse projeto.
a revisão da precificação de medicamentos, em resolução número 2 da CMED, nós no caso fizemos uma análise de impacto, uma avaliação de resultado regulatório em relação à resolução número 2, a Anvisa se verificaram as medidas que venham a melhorar essa resolução, né? Em relação à plataforma de vocês conhecem bem o projeto, a gente tendo a consulta pública, a tomada de decisão foi finalizada com contribuição por 71 entidades diferentes, privadas, públicas, acadêmicas, enfim, foi um trabalho extremamente, vem sendo um trabalho extremamente satisfatório, né? E a gente espera que no início do próximo semestre a gente já tenha um relatório, um trabalho a entregar, uma posição a entregar, uma manifestação em relação à parte de plataformas. E também a gente está atuando muito fortemente no PL de inteligência artificial, sendo um membro participante dentro do Conselho do Governo para fechamento da posição de governo em relação ao projeto que se encontra no Congresso. Bom, em relação à parte de infraestrutura, mais especificamente, a gente trabalha na alteração da lei de PPP e da lei de concessões, né, junto com a Bárbara Jardim, tendo sido apresentado por parte do Ministério da Fazenda, sugestões de alteração, e é um projeto prioritário, e que a gente espera que com o avanço dessa modernização da lei de concessões, a gente traga segurança jurídica para novos investimentos para o país. Eu já pude falar um pouco da ampliação da concorrência no transporte rodoviário de passageiros, né? A partir do acompanhamento da resolução da NTT. A gente também trata como super prioritário a revisão dos encargos de subsídios da conta de luz de energia. É um tema que é prioritário foi definido como prioritário pelo presidente da República, e nos cabe apresentar soluções e negociar com o Congresso alterações de lei para diminuir o impacto na conta de luz para o cidadão, né? E também em relação ao pedido de licenciamento ambiental, a gente apresenta sugestões ao PL que o Estado cenário e que a gente gera como sendo primordial que haja evolução do licenciamento ambiental do país como medida para destravar investimento. Na parte de meio ambiente, a gente trabalha no projeto de eólica offshore, hidrogênio verde e no de combustível do futuro, todos esses no Congresso, onde a gente apresentou uma pilotação para de combustível do futuro e de hidrogênio verde, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, de iniciativa do Executivo, sendo que agora a gente trabalha na sua aprovação no Congresso. Bom, gente, enfim, o que eu quero deixar aqui, a mensagem para vocês é que o ACI, ela realmente vem partindo dessa premissa, né, de uma regulação ineficiente, ela pode gerar múltiplos resultados adversos, né, em relação à barreira de entrada, aumento de preços, desestimulação de investimento. Então, em cima dessas premissas, que realmente a gente vem trabalhando na parte regulatória e na parte de aprovação da portuguesa, para que, então, nós tenhamos um cenário de investimento nacional muito mais difícil, sem deixar de lado os valores que a gente entende como sendo importantes, que são os valores presentes na parte concorrencial, reconhecendo os benefícios que os valores concorrenciais trazem para esses fins do qual eu falei aqui, né, de eficiência econômica, que é um papel que a Secretaria de Reformas Econômicas entende como sendo super importante. E aí, então, fica aqui então o meu contato e eu fico à disposição de vocês, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder falar da Secretaria. Muito obrigada, na verdade, a gente que diz, foi muito boa a apresentação, bem abrangente, bem esclarecedora. Eu acho que valeria a gente começar aqui pela pergunta do Q&A, para prestigiar a audiência.
Ana Patrícia, não sei se você consegue ver daí, mas eu vou ler de todo modo. É uma pergunta do Flávio Saab, do CAD. Ele diz o seguinte: a inclusão da AIC em AIR já é algo encaminhado ou ainda é uma proposta e ideia? Quando tivermos a análise de impacto concorrencial na análise de impacto regulatório, a manifestação da CA em consultas públicas das agências será mais restrita à análise de impacto concorrencial? Obrigado. A proposta gerada de impacto concorrencial, ela foi feita dentro do comitê do PROREG e na última reunião foi acatado como sendo uma medida que vai para a consulta pública, né? Porque esse decreto vai ser submetido a uma consulta pública e ele já vai com essa ideia. A ideia de um artigo que estabelece a obrigatoriedade da análise de impacto. O que está estudando ainda é se vai um anexo primeiro para esse decreto, para dentro do decreto, onde vão ter contornos. Sim, porque apesar de muitas agências reguladoras terem os conceitos mais discutidos, né? De toda forma traz uma insegurança, fala assim, eu não sei se eu consigo fazer, eu não sei se você traz para o decreto já um delineamento do que seria essa análise de impacto inicial, mas isso vai ser também um conforto maior para as agências poderem aplicar enfim, se manifestar. Em relação a nossa manifestação, eu vejo como sendo algo que mantém o mesmo, que deverá manter o mesmo cuidado. Comentaram alguma vez comigo, mas você não tem medo disso, você tem receio de usurpar a competência que hoje é da CEAI, e eu defendo que isso que jamais deve ser visto dessa forma, porque quando a gente fala de concorrência, o ideal é que quanto mais gente analisar, quanto mais gente tiver nesse lugar, melhor. A gente tem um DE dentro do CAD que também faz estudos. Ótimo. Então, que somem os estudos que a CEAI vem a fazer, que façamos estudos juntos. A mesma coisa dentro do Tribunal de Contas também, que por natureza também faz estudos que levam em consideração aspectos concorrenciais. Então, realmente, isso tudo vem só somar. E o papel da CEAI é realmente de que a gente vê as agências reguladoras crescerem, entendeu? Independente da gente, que elas possam evoluir independente da gente. Denis, quer tratar do nosso primeiro tópico? Obrigado, Andréa. Obrigado, secretária, também. Achei a apresentação excelente. Na verdade, tocou em vários temas que a gente aqui do IBRAC tinha pensado antes, que a gente queria conversar. Então, acho que acho que é difícil de fazer perguntas, porque a apresentação foi abrangente, né? Mas acho que é possível, né? Como a gente observou na pergunta anterior, é possível sim tentar fazer alguns aprofundamentos, né? Então, por exemplo, em relação ao FIARC, né, que você mencionou diretamente, ficou claro que o projeto ainda está sendo estruturado, né? Então não há muitas definições, mas eu fiquei com algumas curiosidades especiais, né? Achei muito interessante a ideia do fast track, porque de fato, né, um debate que a gente já teve aqui dentro do IBRAC é que os pareceres do FIARC até 2022 eles eram excelentes pareceres, muito profundos, mas é claro que para fazer um parecer daquela natureza você tem que ter uma magnitude de recursos muito grande, né? Então, você ter um fast track, um procedimento mais simples, poderia ser muito interessante. Por outro lado, e no que toca aqui ao papel institucional do IBRAC, nós sempre defendemos, né, há bastante tempo, até publicamos um livro a esse respeito em 2016, nós sempre defendemos, como houve de fato na época do FIARC, a possibilidade de interação da sociedade civil, do setor privado, de associações de defesa dos consumidores com a SEAI, né? E se você optar, se a secretaria optar por de fato, possibilitar uma interação da sociedade civil, falando dessa forma, com a SEAI, num fast track, por exemplo,
pode haver, e a gente se conecta com a pergunta, uma das nossas próximas perguntas aí que diz respeito ao CAD, eu não vou entrar nisso, né? Mas você tem a possibilidade de criar um contencioso, mesmo no fast track, né? Você precisaria conseguir delimitar muito bem, procedimentalmente, o que seria o fast track, se você quiser permitir a participação dos interessados. Caso contrário, realmente corre o risco, né, da sociedade civil querer uma resposta muito significativa, né, muito substantiva num fast track, e aí você vai ter que remeter para um procedimento mais complexo que, eventualmente, a secretaria ainda não está preparada para se estruturar e fazer um FIAC nos moldes de 2020 e 2022. Então, essa seria uma primeira reflexão a respeito dos primeiros contornos aí do FIARC que você trouxe para a gente. Obrigado. Perfeito, Denis, é isso. Normalmente a gente já teve a oportunidade de conversar sobre o assunto e é muito inspirador a conversa que a gente teve. Realmente é importante que haja essa participação da sociedade, que haja uma transparência na escolha de temas, né? Em relação à parte assim, eu tenho que envidar esforços dentro do governo, eu tenho que dirigir os esforços para que não seja prioritário para o governo, isso é natural, né? Mas é importante que haja, ao mesmo tempo, a coincidência com que também é interessante da sociedade, que ela tem o interesse em escutar, né? Que eu posso oferecer não é nada, se não tiver quem se interesse por ele, que aproveite ele de alguma forma, possa contribuir de alguma forma. Então é muito interessante. E acrescentando uma questão de participação da sociedade, algo que, trazendo aqui para vocês, como eu disse, uma troca, né? Eu vejo até que se não pode haver algum tipo de concurso para que haja voluntários que venham a estudar um determinado assunto e nos apresente esse estudo. Por exemplo, eu posso entender que é muito importante tratar do tema tal, do tema ABCD, né? E se, de repente, eu fizer, ver quem se candidata a apresentar um estudo sobre aquele assunto, também é super interessante, né? Aí que somaria a nossa visão a um estudo de um especialista que venha a se candidatar de acordo com as regras definidas no edital, né, de participação da sociedade junto ao trabalho da CIAI, somando a nossa força de trabalho, né, determinada isso. Então, isso tudo está sendo pensado, né? Temos mais perguntas aqui no Q&A. A primeira é do João Pedro Ortiz. Ele pergunta se há algum projeto no horizonte da CA especificamente para o setor portuário brasileiro, transporte marítimo, ou se há algum diálogo da CA especificamente com a ANTAC sobre esses temas. Isso, João Novasi, do GCA. Obrigada, João, pela pergunta. Dentro da Coordenação Geral de Transportes e Saneamento, os especialistas, existem especialistas da área portuária. Por que isso? Porque a gente entende a área portuária como sendo uma área que, na parte regulatória, necessita de muito estudo ainda. É uma área em que a concessão é relativamente nova, né? Os arrendamentos portuários, eles, da forma como eles estão hoje, eles são relativamente novos comparado com outros regulamentos, outras concessões, e a participação da CIAI nesse assunto, né, de portos, ela vai se dar por meio de análise, por exemplo, do assunto da SSE, né, Serviço de Segregação de Encomendas, que é um assunto que foi estudado pela CIAI anteriormente, mas que se encontra ainda em discussão no TCU, né, então a participação da CIAI nesse âmbito vai se dar, está se dando, e também, por exemplo, numa consulta pública, que eu não lembro bem se já foi publicada ou só se eu conversei com a ANTAC
comecei a contar sobre isso, mas não sei se ainda já foi publicada, em relação à análise concorrencial para a autorização de novos terminais de uso privado, considerando a concorrência com os portos públicos. Né? Então, é um tema extremamente concorrencial, que ela está aqui, vai deflagrar, está deflagrando, eu confesso que eu não sei exatamente o que faz, se eles já publicaram, mas que a gente vem conversando com eles sobre esse assunto, que é extremamente concorrencial e polêmico, né? Até onde a gente pode limitar o uso privado, considerando os portos públicos. Acho que então agora a gente segue com o Matheus. Não sei se realmente, como o Denis falou, a apresentação foi bem abrangente e já antecipou vários dos nossos pontos, mas o que é bom, né? Mas acho que o Matheus pode complementar. Então, aproveito aqui para agradecer novamente a presença da secretária Ana Patrícia, que já privilegiou outros eventos nossos, né? O seminário do Comitê de Regulação ano passado foi muito interessante. E aqui também, tocando num tema que já foi tratado, mas tentar aprofundar ele um pouquinho mais, que é o de pensar e de perguntar aqui como que se dá e como que a SEAI está vendo a sua própria atuação de uma forma mais abrangente em relação aos outros entes federados, né? A SEAI é um órgão federal, acho que a regulação a nível federal e o diagnóstico, acho que ele é unânime nesse sentido, ele está num nível maior, né, mais avançado do que dos outros entes, mas a nossa repartição de competência federativa ela é muito peculiar, né? Vi aí na estrutura da SEAI que tem até a estrutura já mostra que tem uma dedicação a temas como saneamento, que são de competência municipal, transporte de passageiros a nível municipal também, ele tem questões muito interessantes, e as próprias competências dos estados, né? Quando também a gente pensa em transporte de passageiros e outros serviços que são explorados pelos estados enquanto entes federados. Como é que a SEAI pensa em atuar, né, nesse nível de varejo, né, junto a esses órgãos, cuja regulação ela também pode impactar bastante o nosso dia a dia, né, do ponto de vista, inclusive, de competição? Tá ótimo. Obrigada, Matheus, pela pergunta. Quando se trata de saneamento, apesar de terem vários órgãos municipais, né, que tratam do assunto, eles têm a facilidade de ter a ANA como detentora legal da competência de edição de normas de referência. Então, isso facilita bastante, porque a partir da nossa competência de acompanhamento da ANA, a gente consegue trabalhar nessas questões da parte de saneamento. Mas isso é uma exceção, né? Por exemplo, quando se trata de mobilidade urbana, né, de transporte coletivo urbano, não existe, o que existem políticas públicas e que a gente tem que buscar influenciar por meio da lei, né, como a gente hoje está trabalhando junto com o Ministério das Cidades no marco de transporte coletivo urbano, MTPC. Então, assim, se você não pode trabalhar, é mais difícil fazer aquele trabalho de formiguinha, você traz para a lei os comandos para que seja de observação nacional. Isso na parte de regulação. Mas na parte de concorrência. Na parte de concorrência, o que eu desejo é que a gente possa ter um trabalho muito bem estruturado de mapeamento desses entes através do Observatório Nacional. Eu estou aqui na busca ainda, não desisti de conseguir um parceiro em relação a isso, com os bancos multilaterais, que a gente já gastou toda a nossa verba para os projetos em andamento de licenciamento, plataformas, mas em algum momento a gente vai conseguir ter um trabalho mais estruturado e completo em relação a essa questão de observar a prática, de poder mapear a prática dos subnacionais e poder trabalhar especificamente nessas legislações. Então, como é que a gente vai trabalhar? Seja fazendo análise realmente de um artigo, né, de uma norma, seja que eu acho que é super importante através do ensinamento, né? Da gente poder fazer seminários, poder fazer treinamentos,
poder fazer uma divulgação e uma capacitação dos entes subnacionais quando se trata de concorrência, mostrando para eles o benefício que a concorrência, né, traz para o que eles estão desenvolvendo. Mas realmente foram mapeados mais de 100. Então deve haver algum tipo de trabalho a gente deve fazer alguma gradação para que a gente possa atuar de forma mais efetiva naqueles que, enfim, por algum critério, né, tem uma capilaridade maior, tem um impacto maior, mas que a gente possa trabalhar. Então é isso, na parte da regulação. A gente tem atenção nas normas, e seja normas de agência, sejam as normas nível legal, né, do Congresso, para trazer os conceitos, e também seja naquele trabalho do observatório que a gente nomeia aqui de Observatório Nacional. E é isso, Matheus, eu concordo com você que, de fato, é algo que é muito importante e que pode fazer mais diferença do que é feito no nível federal. Porque no nível federal a gente já está mais maduro, tem mais infraestrutura, né, de pessoal, mais conhecimento do que nos subnacionais, especialmente municípios e estados menores. Deixa eu aproveitar aqui e só pedir, secretária, se você pode abordar um pouquinho mais como é que funcionaria o observatório, que eu acho que parece ser uma iniciativa bem interessante. Então, Matheus, primeiramente foi construído a gente construiu um TR, né, que a gente está em busca de parceiros, e o que a gente vislumbra nesse TR, o que a gente pensou nesse TR, que existiria um mapeamento, primeiro, quais são os órgãos reguladores, e a gente tem uma base. A CGU, ela fez um trabalho, até foi num relatório, num seminário de BRAC, o colega da CGU esteve presente, né? E já fizeram um trabalho de mapeamento dos órgãos reguladores subnacionais, né? Então, a gente já tem a base de dados dos reguladores. A gente, então, faria um trabalho de identificação junto a eles, a partir de um formulário, né, que venham a preencher, em que a gente faria um questionamento para entender até onde até onde a boa regulação e a aplicação de ações concorrenciais, né, pró-concorrência, influenciam no trabalho. Então, é através de um questionário que a gente faria esse estudo dos subnacionais. Então, ele também participaria construindo, através de especialistas, como seria essa pesquisa. E aí, a partir da pesquisa, a gente identificando quais são os atores que mais precisam de atuação, onde nossa atuação seria mais relevante, impacto maior, aí a gente participaria por meio de treinamentos, por meio de manualização, né? A gente já vai fazer a manualização para análise de impacto concorrencial. Então, é aproveitar essa mesma manualização para levar para os municípios e fazer treinamento, enfim, levar a consciência, né, de realmente concorrência para esses entes, através desse meio. E assim fazer uma divulgação um pouquinho de cada vez, para que a gente possa chegar ao final desses anos, tendo alcançado o máximo de entidades possíveis e vendo ali uma semente plantada no que tange a parte de promoção da concorrência. Muito, muito interessante, muito, muito obrigado, secretária, por esse esclarecimento. Acho que só tenho mais um ponto aqui, que parece que uma forma de também fazer essa difusão é aproveitar o que a SEAI já fez, né, o histórico, né? A SEAI, ela tem um histórico muito importante e muita documentação de qualidade produzida. E aí eu queria perguntar como é que a SEAI enxerga a disponibilização desse acervo, como é que a gente faz para ter contato com isso, não só do mais recente, né, mas do material que já foi produzido ao longo do tempo, porque é um órgão que tem um grande histórico aí, né, para mostrar, né? E eu acho que esse acesso pode ser valiosíssimo para esses órgãos, para esses entes subnacionais. Perfeito, Matheus, muito bem colocado, né? Nada é tão novo assim que já não tenha sido
analisado principalmente por um órgão federal. Quando se trata, quando eu trabalho no governo desde sempre, né? E aí, quando era no passado, mesmo no passado, existia uma divulgação desses pareceres, principalmente de consultoria pública, no próprio site do Ministério. A gente procurou seguir essa mesma prática e a gente deveria ter, se não tem todos deveriam ter, divulgado esses pareceres no site e da agência. E partindo do que você disse, né, ter isso bem organizado, né, Matheus? Até por tema, até de uma forma que seja de fácil consulta. É muito interessante isso que você trouxe. A gente vai divulgar, até por força legal, dentro da SPDC, a gente é obrigado a fazer, obrigada a publicar um relatório, né, anualmente. Então, a partir dos relatórios, e esses relatórios eles existem, né, desde sempre da CI, você pode encontrá-los no site, ali tem listado todos os pareceres sobre os quais ele se manifestou. Então, realmente ali fazer o cotejo entre o que está no relatório e o que está no site para ver se está tudo presente. Mas é importante mesmo. A gente pode até pensar uma forma de estruturar um banco de consulta, né, desses pareceres subnacionais. Muito interessante. Acho que posso dar continuidade aqui agora numa pergunta, né, sobre a interação com o CAD, né? A gente tem ali, por meio até da existência, né, da coordenação de temas de advocacia da concorrência do DE, a atuação deles sendo feita ali, em especial em projetos de lei, notas técnicas, né, principalmente na pandemia, a gente observou bastante atuação por parte deles, né? E a gente sabe que tem temas ali concomitantes no sentido de advocacia da concorrência. Como é que você tem observado essa interação? Tem algum projeto pensando um pouco nessa linha de aprofundamento de algum tema específico ou de alguma interação a ser feita nessa área de advocacia da concorrência? Como é que você tem observado isso? Sabrina, obrigada pela pergunta. Em relação da Secretaria de Reformas Econômicas com o CAD, ela é muito boa, desde sempre. Fica a nosso ver muito claro que há o respeito aos papéis de cada um dos órgãos, e quando se trata de promoção da concorrência, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, nunca é demais, não se trata de a gente está multiplicando, somando, e não dividindo a questão da competência. E o que eu vejo como sendo um diferencial é que a Seara, ela, no desenvolvimento da sua competência, ela pode não ficar somente no parecer, ela pode avançar um pouco mais. Eu acho que isso é uma vantagem de você estar desenvolvendo essa atividade dentro do Ministério da Fazenda. Então, eu posso fazer um parecer em que eu diga que essa regra está ruim, essa regra deve ser melhorada assim, assado, mas não ter a competência, dependendo do órgão, não ter a competência para apresentar a regulação e fazer essa regulação chegar na Casa Civil. E a Ministério da Fazenda tem. Então, por isso é que os estudos feitos pelo DE são muito importantes, porque dão input, dão base para que, de repente, o Ministério da Fazenda, considerando ser matéria concorrencial e cuja competência também do Ministério da Fazenda, né, poder utilizar e avançar um pouco mais no sentido de propor a mudança desejada e identificada como sendo necessária nesses pareceres. Então, não existe a gente, enfim, mantém diálogo com eles. Acho que no futuro terão interações maiores, divisão, até para que não haja duplicação de esforços, né? Então, é importante que a gente saiba o que eles estão fazendo lá. Eu acho que no momento que a gente tiver uma definição de temas que vão ser estudados dentro da secretaria, é bom conversar com eles para que a gente possa ver, vocês estão tratando desse assunto, realmente para que haja uma duplicação de esforços e que aí, então, enfim, que a gente possa trabalhar junto e mais assim, e a Ministério da Fazenda ser vista como um parceiro que vai além do parecer, mas que
vocês viram, né, naquele slide onde eu coloquei cerca de 16 temas que a gente está trabalhando. É sempre algo da Fazenda com o Ministério de Minas e Energia, da Fazenda com o Transporte, da Fazenda com o Ministério do Meio Ambiente, é sempre a Fazenda com um ente, e isso é possível, e isso faz chegar até um projeto de lei, um decreto, que de fato muda e melhora a legislação que foi identificada nos pareceres, seja da SEAI, seja do CAD. Secretária, a minha pergunta é mais relacionada com o tema de comércio exterior, que é um tema que está lá dentre as competências da SEAI prevista no decreto, que diz que compete à SEAI elaborar propostas de políticas e programas de comércio exterior de bens e serviços, respeitadas as competências dos demais órgãos. E aí, aqui lembrando um pouco que lá em 2015, 2016, a gente viu a SEAI atuando no GTIP, né, no Grupo Técnico de Interesse Público, e fazendo aquelas notas técnicas com a avaliação sobre se determinada medida antidumping deveria ser suspensa ou alterada por razões de interesse público. Hoje essa avaliação de interesse público está na mão do DECOM, mas ainda existe a possibilidade de eventualmente outros órgãos do Poder Executivo participarem. Mas, enfim, a gente está vendo até uma reformulação da regulação em relação a isso e não tem visto tanta participação de outros órgãos, exceto, lógico, do DEE, né, nos últimos anos, que o DEE participou ativamente, falando sobre os impactos concorrenciais. E aí, a minha pergunta é, considerando todo esse contexto de política de reindustrialização, em que está tendo um uso mais intensificado das medidas de defesa comercial e de outros instrumentos de política de comércio exterior, como que a SEAI se insere aí, como se eventualmente teria alguma iniciativa para comentar. Tá ótimo, Andréa, obrigada. De fato, é um assunto extremamente importante e que existem vários atores envolvidos. Dentro do Ministério da Fazenda, quem representa o Ministério da Fazenda na CAMEX não é a Secretaria de Reformas Econômicas, né? Então, está na SAIM, e a SAIM participa, e quando é necessário algum parecer, alguma coisa assim, ficou combinado que eles vão nos provocar. Mas isso é dentro da CAMEX, realmente, como se diz, na definição de tarifa, etc. A gente atua também, quando se trata desse assunto de comércio exterior, quando é realmente, por exemplo, provocado. A gente está com uma demanda que se refere à questão de permissão de bebidas acima de 1 litro, né, para ingressar no país. Então, é uma matéria que, no final das contas, é analisada pela Receita Federal, mas que a Receita Federal pede a opinião da Secretaria de Reformas Econômicas em relação a esse assunto, o impacto concorrencial em relação a esse assunto. Então, também provocado pela Receita, a gente se manifesta. Mas, você falando da questão da neoindustrialização, enfim, como representantes do GEPAC, foi muito discutida a questão de conteúdo nacional em relação à parte de financiamento, né? Então, a gente pôde influenciar e participar com a nossa posição nessas decisões, né? Enfim, como eu disse, a decisão não cabe no final das contas da SEAI, mas a gente tem um fórum em que a gente pode colocar a nossa posição e dar o nosso parecer, né? Até para contribuir ali para a discussão. Então, a gente também participa, mas é muito em relação à parte realmente de provocação ou de participação do comitê, porque, como você falou, dentro dos comitês que está sendo reformulado, é mais a SAIM quem participa. Acho que a gente tem mais uma pergunta aqui da plateia, da Amanda Hobby. Ela está perguntando sobre a abordagem adotada pela SEAI em relação aos temas pertinentes à tecnologia, tais como a concorrência entre plataformas digitais, bem como outros aspectos nesse contexto nos quais a senhora esteja à vontade para compartilhar. Maravilha, Amanda, obrigada pela resposta. Amanda, como a gente
conversou muito, trabalhou muito dentro do seminário de plataformas, dentro do Ministério da Fazenda, em relação a essa questão, o que é certo é que deve ser estudado, é que a gente deve se debruçar nesse assunto, e por isso a gente conseguiu, felizmente, organizar, coordenar dentro do governo essa pauta, de modo que a gente conseguisse capitanear e gerar um relatório em que vai haver a participação de outros entes do governo federal que tratam desse assunto. Isso é a gente vê como um grande ganho. Mas em relação ao conteúdo, de fato, a gente está estudando, a secretaria ela tem diversas posições internamente, então não há uma posição fechada em relação ao assunto, e a tomada ela só veio somar a esse pensamento de que, de fato, é algo extremamente complexo, que demanda todo cuidado na manifestação, e é assim que a gente está seguindo em relação à parte de plataformas. Em relação à parte de inteligência artificial também, a nossa posição vem sendo conversada junto com os demais ministérios que se envolvem no assunto, e o que eu posso dizer particularmente assim da minha posição em relação à parte de inteligência é que a gente tem que ter muito cuidado ao regulamentar esses setores que são tão dinâmicos, no caso da inteligência artificial, da forma como foi posta no PL. É um setor extremamente dinâmico e que a gente tem que ter cuidado para que não coloque ou leis que não vão ser observadas, né? Enfim, que a coisa que é disruptivo sai atropelando, não vai, a regulação ela tem que correr atrás. Então, para que não sejam legislações letra morta e, ao mesmo tempo, que não venham inibir a inovação. Então, é com esse pensamento que a Secretaria está buscando se posicionar em relação ao PL de inteligência artificial. Matheus, Denis, vocês têm alguma última pergunta aí? Eu, em alguns segundos, eu diria o seguinte: parabéns de novo. Destacaria 2 pontos fundamentais, A e C, né? Acho muito importante que o decreto ou o anexo vão à consulta pública de fato. E aí eu deixo para o Matheus, na conclusão, junto com o Renê, ressaltar isso. E parabéns também pela previsão ou pelo pleito de que os reguladores respondam os pareceres da SEAI, né? São 2 assuntos que nós, aqui no IBRAC, discutimos há bastante tempo. Então, parabéns novamente, muito obrigado. Nada a adicionar, e só corroborar o que o Denis falou, e talvez aqui, secretária, só se for possível abordar como é que ficam os guias, porque a gente falou do decreto, mas tem lá um guia que já foi produzido sobre a IR e também um guia que foi produzido pela secretaria. Então, se a ideia de fazer novos guias, né, na sequência do decreto, acho que é interessante, mas fecho aqui também do meu lado e parabenizando pela participação, foi muito esclarecedora. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Em relação à análise de desafio concorrencial, será necessário, assim, a gente já tem legislações, instruções que dão caminho em relação a isso. Mas quando a gente trata isso de uma manualização, a gente avança mais um pouco. A gente está falando de modelos, de exemplos, né? Que venham a facilitar a aplicação da regra, da norma. Então, é nisso que a gente tem que avançar mais. Em relação à análise de impacto regulatório, vai ser algo que vai ser tocado pelo Ministério, pelo MTIC, né? Serviço de Comércio. E, de fato, ele vai ser reformulado porque vão haver alterações, né? Acho que, com o passar do tempo, verificou-se pela experiência das agências, e elas puderam passar essas experiências nas oficinas que foram organizadas, que realmente levaram a decisão de reformular o decreto, não só para fazer a consolidação, né, porque já fazer a consolidação das várias normas no só ato, como também de alteração de alguns parâmetros para facilitar a sua aplicação. E aí isso vai gerar um novo tipo. Bom, Ana Patrícia, eu estava aqui refletindo, né, o quanto que a SEAI é relevante, fundamental dentro do sistema brasileiro de defesa da concorrência, né? Historicamente, desde a 884, teve um papel direto e, ao longo do tempo, obviamente, com as mudanças legislativas, acabou indo para o papel, né,
obviamente, também de política de advocacia da concorrência. Então, a gente vê, pela sua apresentação, quão abrangente é a atuação. Para nós, né, que advogamos, e para as empresas, é importante ter essa visualização tão completa que você apresentou, justamente para acionar ou contribuir, fazer chegar justamente os aportes de informação e de contribuições que a gente possa apresentar. Então, muito obrigado novamente pela sua participação aqui no IBRAC, hoje com foco na sua atuação, justamente da subsecretaria. A gente fica muito feliz aqui com a apresentação e muito informados. A gente sai aqui tendo aprendido bastante aqui com você. Tá? Agradeço a participação novamente e já ficando aqui à disposição, deixando o IBRAC à disposição novamente para a Secretaria. Renê, Matheus, Denis, André, a Biana e todos aqueles que puderam participar dessa conversa de hoje, eu agradeço a oportunidade. Quero deixar registrado aqui que esta equipe da SEAI, ela sabe a importância que este órgão tem para o Brasil e a responsabilidade que a gente tem em relação ao assunto também. A gente percebe que desde a sua criação lá atrás, a cada uma das gestões, uma pedrinha foi acrescentada, né, para a gente chegar onde a gente está hoje, e devemos levar em consideração toda essa experiência, todo esse trabalho que foi desenvolvido anteriormente, aproveitando tudo quanto é possível e desejável, para que a gente possa só avançar, né, com toda a humildade e reconhecendo que a gente tem mais uma pedrinha aqui, espero que seja uma pedrona, para deixar nessa pilha aqui de trabalho. E também deixar registrado todo o trabalho da minha equipe, cada uma das pessoas, meus coordenadores gerais, coordenadores e demais membros da equipe, que eu sou apenas uma porta-voz aqui, do trabalho que é desenvolvido por eles, das ideias que eles trazem, do esforço que eles fazem todo dia aqui para os trabalhos da Secretaria. Então, em nome deles, eu agradeço aqui a oportunidade. Como sempre, fico à disposição, seja para conversarmos com sobre os assuntos da Secretaria, num fórum amplo como esse, assim como em reuniões menores, e que vocês realmente nos vejam como um canal para ideias e para discussão das realmente propostas, tá? Então, eu agradeço mais a oportunidade e coloco à disposição sempre. Todos vocês. Obrigado a todos, pessoal.